Oi, gente, eu sou a Eduarda Viana. E eu sou a Paloma Sene e nós estamos aqui mais uma vez para gravar o Me disse pode! É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar o Me Disse Pode. E eu tô mega empolgada aí com esse novo tema. Me diz aí, Eduarda, me diz o tema. O tema, então, é carreira e escolhas profissionais. Mas como é que é isso, Du? Conta pra mim. A gente vai falar sobre carreiras, escolhas profissionais. Isso é mais pra Faculdade, juventude, pra é, pessoal jovem, pra pessoal de mais idade, mais maduro. Porque tem gente mais madura também que faz faculdade, né? E muda, inclusive, de vida. não, total. A gente vai falar sobre tudo, sobre essa a idade do mais novo, do mais velho, até porque nós temos também, né, muita coisa para falar a respeito desse assunto, porque eu, por exemplo, já me matriculei em 4 faculdades e eu fui me formar Mentira! pois é, fui me formar só na última faculdade, né. Então eu pelo menos demorei aí, dei uma penada e não sei, hoje eu, Eduarda, neste exato momento, né, junho de 2025, eu me encontro na situação de achar que eu não tô muito eu acho que eu não fiz uma boa escolha profissional, sabe. Sério? Sério. Mas você, das 4 faculdades que você fez, você conseguiu concluir 2, né? Na verdade eu me formei só em uma, né, eu fiz vamos lá, eu saí da escola, me matriculei a primeira faculdade que eu me matriculei foi arquitetura. E aí eu fiz um semestre de arquitetura e eu não curti muito arquitetura. Eu acho que a arquitetura ela é muito pesada, cara, muito pesada. E aí não curti a arquitetura. O que eu gostava da parte de arquitetura era a área de design de interiores. Então eu saí da arquitetura e me matriculei em design de interiores. E aí eu fiz toda a grade de design de interiores, só que eu peguei DP, né, eu reprovei em 2 matérias. E aí eu acabei não voltando para fazer, então eu não sou formada em design de interiores, mas eu tenho todo o conhecimento, inclusive depois da faculdade eu ainda cheguei a fazer um curso no Senac, foi no Senac, de 3D e tal, para dar uma melhorada aí nos 3Ds, foi quando eu descobri, eh como renderizar as imagens, enfim, melhorar o meu portfólio ali. Uhum. Só que eu não finalizei a faculdade de design de interiores, né, porque tem essas matérias ainda que eu preciso refazer. Beleza, passou uns anos aí, 2 anos, eu falei: "Cara, eu preciso fazer uma faculdade", na época eu estava trabalhando numa universidade, então eu tinha direito à bolsa, e decidi que eu ia fazer uma faculdade que me desse um retorno financeiro. Brincadeira. Pois é, muito louco. A gente vai falar um pouco mais também sobre isso, né, mas eu tô falando aqui da minha experiência. E aí, decidi que eu ia fazer uma faculdade que tivesse esse retorno financeiro, e me matriculei em engenharia civil. Eu lembro que quando eu me matriculei em engenharia civil, você falou: "Por que que você fez isso?". É, Você lembra disso? eu lembro, claro que eu Nossa, lembro. cara, Tem nada a foi ver com você, você é não, muito não tem. artista, você é muito boêmia, você sempre gostou muito mais de artes Não, do boêmia eu que acho que já é demais pra mim, eu acho que eu não sou boêmia eu não. acho que você deixou de ser boêmia agora, depois dos 30 que você tá casada, mas você era assim, você sempre foi de curtir, de passear, de querer sair. Não, de querer curtir, sair, beleza, mas boêmia eu acho que é, sei lá, boêmio eu acho que é É um muito, pouco demais? é um pouco demais, acho que pra mim. Mas eu É acho que não nada. tem não é sobre isso, mas é sobre a grade curricular mesmo de engenharia civil, ela é uma faculdade de exatas, e eu Sim, gente, não tem nada a eu ver, não tenho tem nada a ver. dificuldade de 2 mais 2, entendeu. Como é que eu vou me enfiar numa faculdade de exatas? Não faz nem sentido. Enfim, aí eu fui e me matriculei na faculdade de engenharia civil, né, uma grande merda, percebi que eu tinha feito uma burrada. Eu lembro que eu, tipo, meio quase que chorei quando vi você fazendo isso, né. Que eu falei: "Cara, não tem lógica nenhuma, Eduarda, por que que você se matriculou em engenharia, cara, não parece com você". "Não, eu preciso ter dinheiro, você quer que eu faça o quê? Uma faculdade que eu passe fome?". Então, porque você estava falando para eu fazer faculdade de teatro. Eu lembro que você falava muito: "Faz teatro, faz teatro". Eu fiz teatro um bom, né,
eu fui muito incentivada por você a fazer teatro, Mas isso e curso, né, não uma faculdade em si, só um curso. eu fiz os cursos quando eu era adolescente, fiz a minha adolescência inteira, fiz teatro, e realmente era uma coisa muito que eu gostava muito de fazer, né. Só que, cara, todo mundo que vai pra área que é ator ele sofre demais. A gente tem uma visão de que os atores são esses que estão na Globo e tal, e não é uma realidade. A Não, é a maioria minoria, né, é a minoria que tá lá e que se destaca desse jeito, né. que tem dinheiro, é a minoria, Uhum. realmente. Então, eu falei: "Cara", e eu lembro que, né, teve uma época ali com meus 16 anos, mais ou menos, eu conheci uma galera que era do teatro mesmo, e eles, cara, todo mundo numa miséria, assim, todo mundo muito pobre. Misericórdia, a pessoa vivendo a miséria. Ai, meu Deus do céu, Eduardo, É olha f isso. Então, aí eu falei: "Cara, não é pra mim, eu acho que não é, vou", enfim, eu tinha desistido de fazer a faculdade de teatro, né. Só que aí, fui, me matriculei em engenharia civil, óbvio que não deu certo, né, Estudou engenharia civil quanto tempo, Eduardo? eu fiquei um mês, eu fui pra faculdade um mês. Até que foi muito, né, até que Até foi foi muito. bastante. Vou falar, eu cheguei na sala, a primeira aula que a gente teve era pra resolver um exercício com fórmula de Bhaskara. Você lembra o que que é Bhaskara? Não, imagina, você acha que eu vou lembrar? Então, eu vou saber. Você ainda sabe um pouco de exatas, entendeu? É, eu trabalho um pouquinho com isso, né, muito mais do que você, mas, Não, cara, eu não trabalho jamais. não, tudo bem que eu já fiz essa parte de, fechamento de contas do departamento, tal, agora trabalhando na minha área. Mas Sim. assim, não é nada, nada comparado com você ter que fazer fórmulas para, enfim, para uma parede não cair, tá ligado, assim, não faz É, sentido. imagino. Então, não, eu fui para a faculdade de engenharia civil durante um mês, e aí, enfim, desisti totalmente. Nisso que eu desisto da faculdade de engenharia E você civil. no trabalho que você tá no trabalho que você estava, você tinha direito a 2 bolsas, né. E aí você gastou uma à toa com essa engenharia, e aí você resolveu partir para outra. Como é que foi essa? Então, aí eu mudei, aí eu comecei a escutar um pouquinho mais você. Não só você, Hum, eu lembro que eu trabalhava na parte de atendimento ao aluno, e eu atendi um cara, porque eu estava pensando em fazer relações públicas. E aí quando eu falei pra você: "Não, eu vou realmente mudar a faculdade e tal, não sei o que", eu falei: "Ai, que bom", você falando pra mim, né: "Ai, que bom, você vai fazer teatro e tal", eu falei: "Não, vou fazer relações públicas", você falou: "Puta que eu pariu, né, ô menina". Aí eu peguei. E aí, eu lembro que eu atendi um aluno de relações públicas e perguntei pra ele o que que ele estava achando do curso. E ele já estava mais avançado, assim, tipo no sexto semestre, se eu não me engano são 8 semestres no total o curso. Pelo menos ali hum. onde eu estava, aonde eu estudei também. E aí ele pegou e falou: "Cara, não faça. Se você tá em dúvida, se você não faz, não faz". Aí eu lembro que ele virou pra mim e falou assim: "Você gosta de ler, de ler muita coisa sobre política?". Aí na época eu falei: "Putz, não". Eu acho que era em 2019 ali, e eu não estava a fim de ler era nada, não estava a fim de Não, ler, acho não que era só não. de política, eu não queria ler. Aí eu falei: "Ah, não, não vou". Então, ele que na verdade me deu um chacoalhão, assim, falou: "Não faça, se você não é essa pessoa da leitura e de ir atrás de coisa de políticas e bananã", enfim. E aí foi quando eu comecei a olhar porque eu falei: "Cara, teatro eu não vou fazer mesmo, teatro, eu já tinha decidido que eu não ia fazer". E eu comecei a dar uma olhada nos cursos e me deparei com o curso de cinema. E eu gostei muito da grade, né. E aí eu lembro que, analisando, e comecei a olhar também no YouTube pessoas falando sobre o curso, sobre a área e tals. E por mais que eu tenha feito design de interiores e não seguido a profissão, eu ainda gosto muito de trabalhar com isso, né. Eu não gosto da parte de lidar com cliente, que eu acho muito chato, você tem que ficar fazendo, eh Ah, mas em toda profissão vai ter o lado chato, gente. Eu com a profissão que eu tenho hoje, eu amo o que eu faço hoje, mas tem o lado chato, tem, toda profissão vai ter aquilo que você fala: "Meu, isso é o amor da minha vida e isso aqui me tira o sono, me tira da zona de conforto, é chato pra caramba", toda profissão.
total. Eu já vi um meme que era: "Trabalhe com o que você gosta e você vai descobrir que você não gosta de nada". Porque gente, é isso, essa é a realidade, entendeu? Porque a gente vai achar mesmo as coisas ruins, mesmo naquilo que a gente Sim, gosta, normal. não tem jeito. E aí eu comecei a analisar a grade ali curricular do curso de cinema e eu adorei. E eu falei: "Cara", e aí foi quando me abriu assim sabe, uma lâmpada acendeu em cima da minha cabeça, e eu pensei: "Por que não trabalhar com direção de arte?", que é aquele departamento que faz a parte de cenários, né, criação de cenários e tal. Falei: "Cara, é isso, eu posso utilizar tudo que eu aprendi em design de interiores agora no cinema". E que inclusive você gosta no cinema, né. Amo, eu gosto muito dessa parte. É claro que aqui Gente, no deixa eu contar uma curiosidade aqui pra vocês, ela ama tanto, 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 que ela comprou um tapete de um lutador de sumô e colocou na sala da casa dela. Entra lá no TikTok da Eduarda, do Viana, e veja esse tapete, ficou muito legal. cara, eu amo meu tapete. E eu amo meu tapete, minhas planta morta, eu Não adoro. jogou ainda o tio Paulo fora? Então tio Paulo ele vai me dar tanto trabalho pra tirar ele dali. Nossa, Ele tá lá ainda. ele tá. Eu já te dei uma ideia, faz alguma decoração nele e mantenha ele aí, porque ele faz parte da vida de Não, vocês, eu tio passei Paulo. no corredor aqui, só olhei pra ele, um galho quebrou, se eu colocar alguma coisa em cima dele, coitado, ele tá literalmente virando pó. Eu tenho Nossa, é eu muito tô louco, é esperando. muito Eu tô hã. esperando porque eu quero tirar ele daquele vaso. O problema é que ele como eu plantei ele, então tem terra ali, tem uma par de enfim, eu vou ter que mexer ali. Eu tô criando coragem. Tá preparando o psicológico pra cuidar de tio Paulo. Exato. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, então eu me formei em cinema, que foi o que realmente eu gostei muito de fazer. E não só, eu gostei da área Não, mas de conta quando você chegou em casa, que você veio me contar que você tinha trocado a faculdade. Conta pra gente. eu não lembro exatamente como é que foi, mas eu lembro que você meio que, sabe, deu um: "Ai, graças a Deus". Não, eu vou contar então, já que você não lembra. Eduarda chegou Conta. em casa e falou: "Mãe, preciso te contar uma coisa. Eu, eu mudei o curso". Eu falei: "Que curso? Curso da faculdade?" "É". Falei: "Ah, você voltou pra quê? Voltou pra engenharia? Voltou pra, arquitetura? Pra onde você vai, Eduardo? De negócio de número, que você não gosta de número, mas pra onde você vai?" E aí você falou assim: "Não, mãe, eu mudei pra cinema". Cara, eu dei maior pulo no teu pescoço, te abracei, chorei, falei: "Agora sim, Eduardo, agora você vai fazer alguma coisa que você vai ser feliz". Aí você falou: "O problema é que eu acho que eu vou morrer de fome". Falei: "Vira essa boca pra lá, menina, imagina, você é super talentosa, vai dar super certo, vai ser super legal". Spoiler, não tá dando muito certo. Mas Tá enfim, sim, vamos tá sim. desenvolver aqui, porque tem muito mais coisa ainda para falar a respeito desse Isso, isso. assunto, né. Mas eu queria falar, com você, mãe, com relação a isso, sobre essas dificuldades de escolher, porque como eu contei aqui para você, eu me matriculei em 4 faculdades para entender que de fato a última era a que mais tinha a ver comigo, né. E Sim. você também é uma pessoa que já se matriculou em uma faculdade e não concluiu, né. É, mas a questão da minha faculdade em si, porque assim, quando eu jovem, né, não que eu não ainda seja, mas quando eu ainda mais jovem do que hoje, não tinha condições de fazer faculdade, né, então, como eu já venho falando nos episódios, eu tive filho muito cedo, eu precisei parar de estudar, então eu me empenhei em trabalhar. Então minha primeira profissão então assim, a minha profissão era barra sem faculdade. Minha profissão era vendedora, e ser vendedora é uma profissão. Então eu vendia de tudo, eu vendia, eu precisava vender, eu precisava ter dinheiro. E o legal de ser vendedor é que você faz o seu salário, né, então quanto mais você vende, mais comissão você tem, mais dinheiro, e assim eu consegui sustentar você e a sua irmã durante muitos anos, muitos anos. E aí no finalzinho dessa profissão, nos últimos anos, eu comecei a perceber que aquilo me sugava demais, porque, tem meta para bater, você tem que ter esse atendimento ao público de uma maneira mais assertiva, né, você tem que ser muito agradável com gente que está querendo te lascar, e por aí vai. E aí, isso foi me Mas eu acho que isso é uma coisa que não é só de muitas, não é só o de vendedor não. A gente tem que ficar agradando, lambendo o saco às vezes de gente filha da puta em várias na minha profissão mesmo, isso acontece muito, né.
Assim, eu acredito que isso seja geral, né, eu tô contando aqui a minha experiência, você tá certíssima. Em várias, profissões, você tem que, infelizmente, fazer coisas que te desagrada, porque você quer conquistar aquela pessoa para que ela compre com você, para que ela execute aquela situação contigo, com a tua equipe e por aí vai. E isso me sugou muito, então chegou uma época da minha vida que eu queria mudar de profissão. E aí, nisso de mudar de profissão, primeiro eu mudei de área, né, eu parei de vender o que eu vendia e comecei a vender outra coisa, que piorou 200%. Porque eu vendia algo por telefone, ganhava, tinha um bom salário, muito bom salário, e aí eu parei e fui vender móveis, em loja de móveis. Falei: "Não, eu quero ver gente, eu quero ficar, né, vai ser melhor do que ficar por telefone e tal". Só que aí meu salário caiu absurdamente e não entrava ninguém na loja, cara. Era uma loja de shopping. Nossa, era muito eu me sentia muito sozinha. Foi muito péssimo. Falei: "Não, eu preciso mudar de profissão, não é só de área, mudar de profissão". E nisso eu comecei a buscar, vou fazer uma faculdade, não vou fazer uma faculdade, o que que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E nesse interim em que eu trabalhei como vendedora, eu também fui gerente de vendas, então eu também administrei equipes, eu também eh, fazia resolução de problemas, enfim, eu administrava aquela equipe, administrava os valores, administrava os clientes. E nisso eu comecei a adquirir experiência como com administração. E aí eu saí desse lugar de vendedor e entrei num lugar para trabalhar com administração. Não porque eu tinha uma faculdade, mas porque eu tinha experiência. E nesse lugar eu trabalhei por 10 anos administrando 21 unidades daquela empresa, vamos pôr assim. E aí, nesses 10 anos eu adquiri experiência em administração geral, financeira, gestão de problema, gestão de pessoas. Então foram 10 anos realmente incutida nisso e trabalhando diretamente com isso. Então foi aí que eu adquiri a experiência. Então eu tenho experiência profissional como vendedora e também como administradora. Hoje eu trabalho como administradora de empresas, e antes de eu entrar nessa faculdade que eu estou agora, nessa empresa que eu estou agora, eu iniciei uma faculdade de teologia, que não tem nada a ver com a minha profissão, nada a ver. Eu fiz realmente iniciei a faculdade de teologia por querer, por conhecimento, por busca espiritual, enfim, porque eu queria, conhecer mais daquilo que eu acreditava. E eu parei a faculdade não foi porque eu quis parar, eu parei a faculdade porque eu entrei em depressão. Então Uhum. tem também isso, né, de você traçar uma linha na sua vida e algo acontecer e você infelizmente precisar parar por qualquer motivo, né, como eu não pude estudar no início da vida porque tive vocês muito novinha, depois trabalhava muito para poder bancar vocês, a casa, a vida, tal, não sei o quê, não conseguia estudar, e nisso Deus foi abrindo as portas, a vida foi acontecendo, as situações foram acontecendo, eu fui adquirindo experiência, o que hoje para mim eu já sou eu sou considerada uma profissional da área, mesmo sem ter cursado a faculdade. E agora, o ano passado, eu entrei na faculdade para fazer administração, não consegui conciliar, porque eu trabalho muito longe da minha casa. E para eu conseguir voltar a tempo de ir para a faculdade, estava me sugando demais. Eu não estava dando, eu não consegui dar conta. Então, eu tranquei a faculdade de administração e, assim, de verdade, só quero fazer a faculdade de administração para ter o diploma. Porque tudo que a gente foi falando ali, pelo menos aquele primeiro semestre em que eu cursei, tudo eu vivo no meu dia a dia, né. Eh, mas eu não consegui colocar ela no meu dia, eu não consegui encaixar uma faculdade no meu dia. Então eu tranquei, quero organizar esse meu tempo, o que eu acho muito difícil, porque eu levo 3 horas para ir e voltar do trabalho. Eu trabalho realmente muito longe da onde eu moro, então eu acho que eu ainda não vou conseguir, mas eu ainda tenho esperança, ainda sou jovem, e eu acho que a gente pode realmente fazer faculdade em qualquer momento da vida. Vi uma pessoa que se formou em direito aos 72 anos de idade, eu achei tão incrível. Foda. Eu acho muito legal a pessoa que não para, é meu sonho, eu quero realizar meu sonho, e se eu tenho um sonho, eu vou lutar por ele. Eu não tenho sonho algum de fazer faculdade. Eu não tenho. Eu queria ter um diploma, porque às vezes é vergonhoso quando as pessoas perguntam: "Mas você é formada em quê?". Então, assim,
a questão não é ser formada para ter uma profissão. Eu tenho uma profissão sem a formação, porque eu tenho experiência. Quantas pessoas têm a formação e não têm a experiência, né? E nem eu tenho uma amiga que se formou em contabilidade há 12 anos e nunca trabalhou na contabilidade. Então ela tem a formação, mas não tem a experiência. E no meu caso, ao contrário. E a maioria das empresas em que eu passo, faço entrevista, em que eu trabalho e tal, eles preferem a experiência, pelo menos de todas que eu trabalhei, a experiência do que o curso, né, a faculdade em si. Então você trabalhou e no meu currículo tá lá, trabalhei em tal empresa, nisso, nessa eu fiz isso, nessa eu fiz isso, nessa eu fiz isso. E tem os contatos, as pessoas se falam entre si e veem que isso é verídico, né. Então acho que vale muito a pena também você se dedicar nesse sentido. Não deixe de estudar. Faça uma faculdade, se você tem condições, faça os seus cursos. Eu tenho curso de administração pelo Senai, eh, tenho outros cursinhos menores que eu fiz também para auxiliar numa coisinha aqui, noutra ali. Eu sou uma pessoa muito aberta a conversar, a perguntar, eu não tenho dificuldade alguma de falar: "Não, isso daqui eu não sei, você pode me ajudar?". E e tem coisa também que você nem tudo do dia a dia você vai ver na faculdade, porque a faculdade é muito da teoria, né, e a teoria na prática nem sempre dá certo. Mas não deixe de estudar, faça, se você tem condições, mas a experiência eu acho que é o que pesa realmente nesse momento de profissão. Não, eu concordo muito com esse lance da experiência. Realmente a experiência ela conta mais do que o diploma. Mas aí a gente estava falando sobre essa dificuldade, né, de encontrar uma profissão no início da vida. Porque a gente tem que entender, pelo menos no meu ponto de vista, me corrija aí Eduardo se você não concorda, Hã. eh, que a profissão ela talvez seja diferente do curso da faculdade. Por exemplo, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que eu amo demais, que fez direito, estudou, se formou e hoje trabalha com uma coisa nada a ver. Nunca tirou A ou B, porque não, tipo, não casa, não cabe, não combina. E tem uma outra profissão totalmente avesso àquilo que estudou. E é super feliz no que faz. Então, Então, assim, mas você acha que esse lance, a maturidade ela ajuda a gente a escolher melhor, tanto a faculdade quanto a carreira? Você acha que a maturidade ajuda? Porque assim, a gente é já condicionado a muito cedo escolher uma profissão, a gente já ali na adolescência já é meio que, né, encaminhado ou pelo direcionado, menos né? deveria ser, né, direcionado para a gente já começar a escolher ali pelos pais, né, ajudar a gente a se a gente tem uma habilidade, gosta de fazer tais coisas, então já ir encaminhando a gente ali talvez para uma certa, escolha de profissão, e aí, claro, né, a escolha de profissão faz com que a gente talvez ir atrás da faculdade. Mas você acha que, é válido uma pessoa esperar chegar a uma certa idade para poder, talvez, fazer uma faculdade? Você acha que a maturidade ela ajuda a gente mais nesse sentido? Eu acho que a maturidade ajuda a gente nesse sentido, sim. Eu acho que depois de uma certa idade você se conhece, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, porque quando a gente é novo, a gente simplesmente vai, né, conforme a música. Mas uma coisa que ajuda bastante, independe da idade, é o teste vocacional. É teste vocacional que chama? É, teste vocacional. É. O teste vocacional eu acho muito legal, porque assim, muitos amigos meus, muitos amigos meus já me falaram: "Meu, faz faculdade de psicologia, tem tudo a ver com você é super acolhedora, você tem uma escuta maravilhosa, você sabe aconselhar as pessoas, faz teste de psicologia, faz teste não, faculdade, né, faculdade de psicologia". E aí eu fui para o teste vocacional, porque eu sempre soube que a minha área é exatas, é voltada a números, Eu também. Inclusive eu lembro que eu falei pra você, porque quando você falou que você estava pensando em fazer a faculdade de psicologia, eu falei: "Não tem nada a ver. Uma coisa é você gostar de ajudar as pessoas, enfim, você é uma pessoa que você é mãe, mãezona, assim, sempre foi de mãezona todo mundo, de é. todo mundo, mas outra coisa é você fazer uma faculdade de nada a ver. Eu acho que você não tem nada a ver com psicologia, cara". Enfim, aí eu fiz o teste vocacional e deu lá realmente que eu sou de exatas, das exatas, das exatas. E aí eu meio que falei: não, não vou me enveredar por isso, porque vai ser mais uma, frustração, né". Porque querendo ou não, quando você inicia uma faculdade, você tem um projeto ali de alguns anos da sua vida dedicado àquele lugar, e você não conclui, você se frustra, né. Então, assim, eu acho que a idade ajuda e uma dica aí já de início aqui é o teste, né, o teste vocacional.
sim. Tem uma outra questão também, porque quando a gente é novo, é muito fácil pra gente aprender coisas. Então, tem sempre o lado bom e o lado ruim, né. O lado bom de quando Sim, você é muito novo começar, um estudo e tal, você tem uma propensão a acolher muito melhor, a conhecer melhor, a estudar melhor, né, a sim, guardar melhor aquelas informações, do que quando você já é adulto. Por outro lado, quando você já é adulto, você já tem uma outra mentalidade, você consegue, talvez escolher melhor ali. Mas acho que uma coisa também que ajuda muito é você fazer, quando você é novo, uma graduação que você já tenha interesse em fazer, isso, claro, se você quiser fazer a faculdade também, né, tem profissões que são obrigatório você ter o o diploma, né, curso, né, o seu curso. diploma. Tem profissões que não, mas tem profissões que exige. E aí, se você dentro ali da sua profissão, daquilo que você escolheu de faculdade, percebe que, sei lá, dá para você fazer uma pós-graduação e mudar um pouco o rumo, acho que também é uma opção legal. Você já vai estar com uma idade mais avançada, talvez você consiga, Sim, né, se sim. profissionalizar ali, fazer um curso, uma pós-graduação e tal. Não que isso seja Eu conheço gente, por exemplo, que é médico, trabalha com medicina, tipo, 30 anos e agora depois da maturidade, fez gastronomia e tá arrebentando como chefe de cozinha. Não deixou de ser médico, porque é isso que banca a vida da pessoa, mas, arrebenta na gastronomia, tá, assim, tipo, super feliz, diz que é um hobby, né, mas eu tenho certeza que se abrisse um restaurante ia dar super super certo. e você acha que a idade é o impedimento para iniciar uma faculdade? Eu acho que a gente, depois de uma certa idade, a gente mensura muito o tempo que é gasto naquilo que a gente está se desprendendo a fazer, entendeu? Um exemplo, eu vou fazer uma faculdade agora só para ter um diploma de administração. Um exemplo, eu tenho que me dedicar no mínimo, se for numa como é que chama aquelas faculdades menores? É bacharel e a Tecnólogo. outra tecnólogo, 2 anos. E são 2 anos todos os dias, você tem que dar uma dedicada, entende. E aí quando a gente é jovem, a gente pensa: "Pô, 2 anos, cara, voa, a gente tá no gás, a gente quer lutar, a gente quer fazer a vida acontecer". Quando você tá mais velho, você já pensa: "Pô, 2 anos, mano, indo dormir tarde, acordando cedo, trabalho longe, tem os cachorros", no meu caso, né, tem os cachorros, tem as meninas, tem a minha esposa, tem, enfim, e o tempo que eu tenho para descansar, para ver novela, para sabe? E aí eu acho que depois de uma certa idade, essas dificuldades essas situações, essas coisinhas pesam bastante, entendeu? E dificultam. Uma vez eu escutei, que eu também tinha esse pensamento, até que eu escutei uma pessoa falando para mim que esses anos eles vão passar de qualquer maneira. Então por que não utilizar eles para estudar, sabe? É, então. Então eu achei, eu mudei de opinião a partir do momento que eu escutei essa frase. Então, eu acho que vale a pena, assim, eu acho que a Total. idade Eu não é o impedimento, sabe. o meu pensamento hoje é assim, ó, eu tô tentando organizar minha mente, o meu tempo para eu conseguir fazer 1 hora de exercício físico, né. E aí eu penso, 1 hora de exercício físico ou 1 hora estudando? Aquilo que eu já faço como profissão, entende? É complicado isso, porque se a gente for colocar na balança fica Tá fazendo é, exercício? Não tá, né, então não devia tá estar fazendo fazendo nem faculdade. exercício e nem faculdade tá fazendo. Mas eu trabalho muito, gente, eu trabalho muito. Eu sou Não, eu acho que você tem administradora que de uma saber também qual que é a sua empresa. rotina, como é que você se Sim, entende para poder fazer ponderar, a faculdade ou não. É. colocar isso na balança e ver o que que pesa pra você, né. Mas E e aí? aí? Eu queria te fazer uma pergunta, Eduarda. Você deve estudar o que você gosta ou você deve estudar para ter retorno financeiro? Então, eu contei a minha experiência aqui, né. Eu fui estudar. Primeiro eu fiz a eu vou colocar só as faculdades que eu fiz mais tempo, né, que foi design de interiores e cinema. Eu não vou nem contar muito engenharia civil, porque eu fui para a faculdade um mês, então, né. É, E eu percebi que a engenharia civil seria a faculdade, em teoria aí, bem entre aspas, a que talvez me daria um retorno financeiro. Mas a gente sabe muito como é que funciona, né, pode ser que eu não tenha, eh, sei lá.
a sorte de conseguir, né, entrar aí na bolha do mercado de construção e tudo mais. Então, mas eu vou falar sobre a faculdade de design de interiores. A faculdade de design de interiores é o seguinte, primeiro que uma pessoa que tem condições de contratar um profissional que é design de interiores, ele tem que ter muito dinheiro. Porque geralmente a pessoa ela contrata o arquiteto e o arquiteto já faz esse trabalho. E o arquiteto já não Exato. é barato, o arquiteto também é um profissional muito caro. Quem tem dinheiro, Sim. condições de contratar um arquiteto porque o arquiteto ele não vem sozinho, você está contratando geralmente um escritório, Uma equipe, né. uma equipe. E aí você ainda ter dinheiro para contratar o designer de interiores, que é uma pessoa para fazer o arquiteto para fazer as outras coisas e um designer de interiores para fazer só a sua decoração. Cara, você tem que ter muita grana. Então, eu escolhi uma profissão que eu tinha, né, até então escolhido uma profissão que eu sabia que ia dar algum retorno financeiro, porque a pessoa que contrata vai ter muita grana. E aí eu falei: "Bom, beleza, eu posso entrar aí no escritório de arquitetura e ficar focada nessa parte de interiores, bananã e tudo mais". Só que durante toda a faculdade foi uma faculdade que eu adorei fazer. Ela é muito gostosa, muito, muito. Só que eu não me enxergava no trabalho. Eu não me enxergava no mercado de trabalho, não me enxergava. Eu cheguei a fazer até projetos, eh, fiz o meu primeiro projeto foi o projeto do apartamento que eu morava, né, mas assim, o primeiro projeto grande que eu fiz até foi um bistrô, acho que você lembra também, né. Eu cheguei a fazer um bistrô Sim. e tal, só que, cara, eu não conseguia me enxergar trabalhando naquilo, não foi. Eu cheguei Sério? não, não, Eu não acho foi. você tão boa nisso que, cara, eu te vejo aliás, né, diga-se de passagem, mãe coruja aqui falando, dificilmente alguma coisa que você pegue, você não faça bem feito. Eu Obrigada, acho que você puxou mas mamãe. ai, tinha que soltar, né, tinha. Mas, eu não sei, eu não é uma coisa que é muito doido, porque hoje eu faço projetos de interiores. Só que quando eu fazia faculdade eu não me via no mercado, e hoje eu faço. Sim, você chegou a fazer uma capela há pouco tempo atrás, não foi? Eu fui projetista de uma capela no ano passado, eu fiz um projeto de decoração também de um escritório, aí em São Paulo, enfim, eu cheguei a fazer projetos de interiores, né, eu trabalho hoje em Não dia, foi só de um escritório, né, foi praticamente uma empresa inteira, né? e aí eu até fiz a faculdade, mas eu não me via, não me encaixava. Então não adianta eu querer ir atrás de uma faculdade que vai me dar um certo retorno financeiro, se eu não consigo, porque não era aquilo, eu não tinha aquela vontade, aquela coisa, sabe. Era muito mais por hobby, eu gosto, adoro fazer os projetos, adoro abrir a maquete, fazer um 3D e tudo mais. Eu tenho prazer real em fazer isso. Mas não é, sei lá, não consigo lidar com é diferente de quando eu comecei a fazer cinema e literalmente eu acho que uma coisa porque na faculdade de cinema eu realmente consegui me enxergar no mercado de trabalho. Só que as faculdades elas são muito diferentes. A faculdade de interiores ela era muito teórica, a faculdade de cinema era prática. Os professores falavam muito isso pra gente: "Cinema se aprende fazendo". Então não adianta a gente ficar na sala, porque na sala a gente não vai conseguir fazer muita coisa. E aí, eles colocavam a gente em campo, dava a câmera na nossa mão: "Ó, tá aqui, vocês têm que fazer roteiro, vocês têm que fazer isso, aquilo, lá-lá-lá-lá-lá-lá, e agora é com vocês". Então acho que por isso, por a gente ter muito esse incentivo prático, eu conseguia me enxergar no mercado. É, pode ser. E aí Facilita, né, a facilita visão. muito, É aquilo que facilita eu falei, muito. a teoria nem sempre nem o que é falado na teoria nem sempre a gente consegue colocar na prática, cara, de verdade. Mas eu acho que ajuda muito isso da faculdade ser muito na prática e tudo mais, e aí eu comecei a me enxergar no mercado e tal. Mercado de trabalho, né. E foi uma faculdade que eu também adorei muito, gostei muito de fazer. Ela é um pouquinho mentirosa, como toda faculdade, porque parece que toda faculdade traz pra gente uma visão de que: "Nossa, tudo vai ser lindo, maravilhoso", mas aí chega na hora Não, mesmo é, você vai sair da faculdade já com o melhor emprego numa multinacional, vai viajar para o Canadá e ser feliz para sempre. pois é. Isso não acontece só com a faculdade que eu fiz, eu sei que isso é uma Não. é uma coisa que é de todo mundo, de toda faculdade. Mas, eu sou mais a favor de você mesmo não podendo dar certo, que é o caso que tem acontecido comigo, então assim, eu sei que, eu fui muito feliz fazendo a faculdade.
de cinema. Eu passei muito estresse, foi uma faculdade também que me estressou pra cacete e tal, fiquei noites sem dormir, as pesquisas elas eram muito extensas, pra gente conseguir fazer um negócio legal, né, eu tinha que fazer um bom laboratório e tudo mais. Só que foi tão prazeroso esse processo, no final das contas, porque o resultado, ver os filmes que a gente fez, eram filmes acadêmicos, mas eu tenho tanto orgulho de todos os filmes que a gente fez ali na faculdade e tudo mais, então eu acho que vale a pena você fazer algo que você gosta, e enfim, e dar as caras e, né, eu também sou super a favor de você mudar caso não dê certo, ir para outra área e tudo mais, que eu acho que é uma coisa que a gente vai discorrer mais aqui também. Mas eu, Eduarda, sou muito a favor desse lance de você estudar aquilo que você gosta e dou graças a Deus de você ser uma pessoa que me incentivava muito nisso, de vai É. atrás daquilo que você gosta de fazer, sabe? Sim, eu lembro que no caso da sua irmã, por exemplo, sua irmã pequenininha, primeira coisa que ela falou que queria fazer quando era criança, ela queria ser médica. Eu fui, comprei um estetoscópio para ela. Foi. Aí passou um tempo e tal, ela disse que queria trabalhar com pesquisa. Eu comprei lá um laboratóriozinho que vocês guardaram um mosquito dentro do potinho que fedia urubu. O mosquito. Toda vez que vocês abriam aquele pacotinho, mano, aquele potinho, a casa toda fedia muito. E aí Ai, ai. mas era um incentivo. Aí passou um tempo, ela disse que queria andar de skate, que ela ia ser skatista e tal. Fui, comprei skate também. E com você, eu Aí sempre depois tento ela queria ser o incentivar. Michael Jackson. Você lembra que O que que ela depois deu? ela quando o Michael Jackson faleceu, ela pirou, ela virou fã do Michael Ela Jackson pirou, depois que ele pirou. Ela descobriu ele depois, pós-morte. É igual a cara, gente. eu dou muita risada dessa história, mas ela É. descobriu que gostava do Michael Jackson quando ele morreu, e ela andava pra cima e pra baixo com uma porra de uma luva branca numa única mão, e aí ela É. achou que ela era o Michael Jackson. Ela era Enfim, essa parte criança, eu né, não só incentivei. só Ela era bem criança. Essa parte eu não incentivei, porque aí já era demais para a minha pessoa. Porque ninguém vai ser incentivou, o a Michael luva quem Jackson, deu foi né? você, a luva quem deu Enfim. foi você. É isso. E aí, e com você também, eu sempre incentivei principalmente essa parte da artes, né? Porque eu sei que você sempre gostou de atuar, de teatro, de se arrumar. Você sempre foi muito dedicada às suas roupas, né? O estilo. Então, eu sempre incentivava você, né, nesse ponto e falava, vai pro teatro. E eu, teatro, 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 porque eu achava realmente que você fosse seguir carreira como atriz, né? E a Paula, por fim, hoje é bióloga, mas trabalha com pesquisas. Eu acho que o mosquito fedorento acabou dando resultado de alguma maneira. Mas o que que você acha sobre seguir a profissão dos pais, assim, Eduardo? Então, é complicado, porque voc as profissões que você teve, nenhuma delas eu acho que eu seria feliz, assim. É, não Então, tem, não tem eu sua acho que eu não cara. seguiria. Se a gente for E olhar é para muito uma louco, outra assim, porque a gente parece muito nessa parte de artes. Eu também gosto muito de tudo que é relacionado a artes, né? Eu sou movida à música. Eu sempre brinco aqui em casa que eu sou movida à música. Onde eu tô, tem uma musiquinha tocando. Agora com o podcast foi um incentivo meu também, porque a gente tem essa veia, eu acho que a gente combina muito com isso, mas a profissão em si, eu acredito que a vida acabou me levando para esse lugar onde eu estou hoje, e pela necessidade, né? Como já venho falando bastante tempo aqui, fui precisando, precisando, e hoje sou quem sou. Mas eu não estou falando só de nós, assim, eu estou falando de maneira geral. Eu vejo, por exemplo, pessoas que o pai é caminhoneiro, a mãe é costureira. E aí meio que tem uma obrigação da filha ser costureira, do filho ser caminhoneiro, e meio que uma pressão familiar para que isso aconteça. E não sei se eu vejo isso saudável. eu acho que quando os pais ele têm um certo comércio, né, ou de família a gente vê muito isso em famílias ricas, né. A gente vê muito isso de profissionais, a gente vê muito isso de familiares, De seguir a profissão ricos, da família, né? de ricos, é. Então, assim, às vezes o pai é advogado, e aí você é obrigado a ser É advogado, é porque o meio que teu uma pai forçação de barra da família, assim, né? Você tem que ser é. médico, você tem que ser advogado, porque seu pai é zoado.
Mas eu acho que vai depender do que você gosta, se você eu acho que a gente não tem que se obrigar, porque os pais querem. Se é uma coisa que você gosta, eu acho legal. Eu sim, eu lamento muito quando, assim, os pais eles têm um comércio, alguma coisa, agora não falando de pessoas ricas, mas pessoas ali classe média, enfim, tem um comércio ali, quer que os filhos mantenham aquele comércio, enfim, continuem aquilo, mas às vezes o filho não tem aptidão, aí é muito, sabe? Então é Pois é, lamentável, às vezes não vai dar ó, certo. você me fez lembrar de uma história que eu vivi na minha infância. Aos 4 anos de idade, a minha mãe me enfiou dentro do balé. E ela queria que eu fosse bailarina clássica, ela queria que eu fosse profissional do balé. Eu não tenho aptidão para dança, apesar de gostar muito de artes, a dança nunca foi minha praia. Se precisar, gente, dança, dança, faz umas macaquices lá e tá tudo certo. Mas falar que eu gosto de dançar não é a palavra. Mas Fazer com 4 macaquice é osso, hein. Uma mas é porque quem dança, eu vou tirar o chapéu, assim, Não, porque eu tô falando dança assim, muito. macaquice, porque eu vai ser patético dançando, né, eu vai ser parecendo um bando de criança fazendo arte. Agora a pessoa que dança, dança meu, eu tiro o chapéu também, eu acho incrível, incrível. Não, e Eu balé assisto balé é um pessoas negócio dançando, muito. eu adoro um musical que tem dança, enfim. Mas eu infelizmente, eu até posso cantar, mas dançar fica meio difícil. Enfim, minha mãe me forçou a barra com 4 anos de idade, ela me levava no balé e me exigia dançar e tinha que fazer porque ela queria que fizesse. E eu lembro de várias vezes ela vir me buscar na aula, porque ela vinha, me deixava e vinha me buscar depois, né, acho que eram umas 2, 3 horas de aula, sei lá, e eu estava no colo da professora chorando. E ela chegava: "Paloma, por que que você tá chorando?" E a professora eu lembro da professora falando: Dona Vera, ela não gosta, ela não quer estar aqui". Olha que Nossa, que pesado, né. pesado. Não precisa, cara, fazer isso, sabe, porque você foi frustrado na sua profissão, porque você acha que aquilo é melhor para o seu filho, como no caso de um pai e de uma mãe que não teve profissão, que teve ou teve uma profissão mais humilde e exige que o filho estude para ser aquela coisa gigantesca, mas o filho só quer ser humilde igual o pai e a mãe foi uma vida inteira, entendeu. É aquilo que a gente tá falando, gente, eu acho que a gente vai finalizar esse episódio dizendo exatamente a mesma coisa, é melhor ser feliz do que ter razão, entendeu. É melhor ser feliz, é melhor buscar aquilo que te dá prazer na vida. Eu tenho um livro aqui em casa que conta a história dos ourives, e é uma profissão geralmente que é passada de pai para filho. E eu acho muito chique quando dá certo, quando o filho quer fazer o que o pai faz e tem aquela questão ali de você seguir, de manter aquilo de gerações em gerações. Da família, né, e tal. A tradição da família, eu acho muito chique isso. Então, eu acho que tem profissões que meio que é muito existem vilarejos ainda que existe muito disso, de ter uma certa profissão e, né, de que vai passada de geração em Sim, geração e sim. tal. Então, eu acho de certa forma muito chique, assim, mas é isso, é você não obrigar as pessoas a nada. Infelizmente, as pessoas são diferentes, né, mesmo você criando igual você falou aqui de mim e da Paula, né, da minha irmã. Você criou a gente, você que criou nós duas. Sim. Cada uma seguiu para um lado completamente Sim, porque diferente, vai nós muito da somos muito personalidade, diferentes. né, vai muito da personalidade. Uma personalidade é mais retraída, vai trabalhar com uma contabilidade, vai trabalhar dentro de um cartório, uma pessoa que não gosta muito de falar com pessoas vai trabalhar, sei lá, vai viajar lá para o Polo Norte, não vai ver ninguém, ficar lá fechadinho, sei lá, entendeu. Já a pessoa que é mais comunicativa vai ser um vendedor, vai virar um executivo, vai tratar com muita gente, e por aí vai. A gente tem que pensar na nossa personalidade, pensar naquilo que se encaixa na gente, naquilo que nos faz feliz. E aí, me diz uma coisa, Eduarda, o mito da faculdade te preparar para o mercado de trabalho, me fala um pouquinho sobre isso, porque é um mito, né, porque a gente já entra na faculdade e parece que já no primeiro semestre a gente pensa: "Cara, é isso aqui, saindo daqui eu já vou estar empregado, já vou estar maravilhado, já vou estar no mercado de trabalho", e é realmente um mito, não é isso? É, é um mito. Pelo menos assim, Ou tanto ou ou uma na minoria, né, tem uma minoria aí que dá certo, talvez? é que assim, tem tantos são tantas camadas aí dentro, porque assim, a primeira coisa que acontece muito é principalmente o que acontece muito dentro da minha geração, tá. A minha geração, que é hoje a geração inclusive que, em porcentagem é a maior dentro do mercado de trabalho, a gente domina o mercado de trabalho hoje em dia, que são os millennials, a gente foi criado você precisa já escolher uma faculdade saindo da escola, você já tem que ingressar na faculdade assim que você sai da escola, porque só assim você vai ser bem-sucedido, Existe uma você precisa cobrança, fazer essa né?
uma cobrança. E aí a gente sai da escola, vai para a faculdade, faz a faculdade, achando que a gente vai com 30 anos é a idade do sucesso. Aquele filme lá do De Repente 30 É, vendia isso pra gente. Eu cresci com aquele filme, com aquela idade, com aquela idade, ó, com aquele pensamento hoje de você que tem 30 agora no caso. então, pois então, me venderam um negócio, Mas me venderam um peixe você podre. você está arrebentando, não me disse pode! Então, mas aí mas aí não, mas agora falando super sério, porque é isso, venderam pra gente Sim, que você tem que fazer a faculdade, a partir da faculdade tá tudo certo, lindo, maravilhoso, entendeu. E não, é uma realidade. E o pior, porque a faculdade também te garante que você vai sair dali com um emprego, né. sucesso, né, com emprego e tudo mais. Como foi Tanto o assim, caso porque assim, como foi o caso, dentro da por exemplo, faculdade desculpa. Espera deixa eu só concluir. Porque dentro da faculdade, a gente passa inclusive pelo estágio obrigatório, né. Pelo menos na minha graduação, a gente foi obrigado a passar pelo estágio. E só assim que você consegue se formar, se você não entrega as horas de estágio, você nem se forma. Então, assim, ainda tem aquela coisa que eles vão você fala: "Não, pô, tô aqui no estágio, vai dar tudo certo, não sei o quê". Só que para você conseguir um estágio, eu dei uma burlada aí nesse estágio. É, Eu estava fazendo coisas já da estava fazendo, sim. mas eu dei uma certa burlada ali pra conseguir entregar, porque era muito difícil já eu ingressar. Porque aí tem essa, você vai e escolhe uma faculdade é que eu tô falando muito da minha experiência, né, porque, Uhum. enfim, É, complicado. é o que eu ia Todas te as falar, faculdades porque que eu escolhi a experiência, por exemplo, da sua irmã. A sua irmã saiu da faculdade e dentro da faculdade ela já soube de um estágio e hoje ela está meio que ingressando nesse caminho, ela continuou esse estudo, vindo da faculdade, né. Então, assim, são experiências e experiências. É óbvio que eu acho que a Paula faz parte de uma minoria que conseguiu. A maioria das pessoas acontece o que aconteceu contigo, de sair da faculdade e falar: "Pô, e agora?". mas olha, então, até o lance da Paula é complicado, porque ainda não é o trabalho dela, É, ela tá estudando. é. Então, ela tá ganhando o dinheiro, mas esse dinheiro que ela tá ganhando é de uma bolsa de estudo, Uhum. de pesquisa. Sim, Então, ela vai ter que estourar ainda também bolhas, né. sim, Enfim, é o que acontece nas áreas, a gente precisa de alguma maneira ingressar. Então é muito difícil isso. sim. Aí a faculdade te vende que não, é só você fazer tal coisa, é só você fazer isso, é só você fazer aquilo. E pior ainda, porque a faculdade que eu fiz de cinema, me vendeu um cinema paralelo completamente ao que realmente dá dinheiro. Porque lá eles vendem pra gente que é porque é aquilo, eu escolhi infelizmente uma área que é muito elitista. Sim, E a gente todas as áreas que eu escolhi de faculdade são elitistas. A arquitetura é elitista, design de interiores é elitista, engenharia civil é elitista, tanto que a gente vê aí tanto de engenheiro, até virou uma piada, que você faz a faculdade de engenharia para virar Uber, hoje em dia. Porque, né, infelizmente, infelizmente, né, infelizmente. infelizmente então é isso, e eu acho que é o motivo também pelo qual a minha geração tem sido a geração mais frustrada no mercado de trabalho. Porque é a geração que mais estudou, que mais tem diploma, e é a que, é a mais desvalorizada. Porque a gente criou essa expectativa muito grande, porque a sua geração falou pra nossa: "É só estudar que vocês têm É, sucesso". porque era Porque como é que era a sua a nossa geração, né? geração Como é que a era? nossa geração, a minha, né, a minha geração, ela vem desse lugar, de pouco estudo e muito trabalho. E a gente idealizou que estudando-se mais, teríamos menos trabalho e mais recurso, dinheiro, né, então foi isso que a gente passou adiante. Era uma utopia, um sonho que a gente está vendo aqui que não é lá essas coisas. Então, muita coisa, além do fator da gente criar uma esperança muito grande, o que aconteceu foi, porque a gente foi atrás daquilo que vocês ensinaram pra gente que daria certo. A questão é que a gente, enfrentou muitos desafios econômicos, problemas econômicos aí ao longo dos anos. Então tiveram muitas crises, a gente acabou de sair de uma pandemia, então tudo isso vem para agravar e piorar o cenário do mercado. A gente teve uma queda agora com a pandemia, a gente viu o tanto de pessoas que foram demitidas, tanto de pessoas que, enfim, né, foram tiradas dos seus cargos, que tinham sido, enfim, pessoas que estavam ali no auge e se viram agora desempregado.
Então acho que muito o problema maior é muito disso, da questão financeira. Eu acho que não que a sua geração, estava em auges também, vocês passaram Sim, pela, ditadura, que também tinha muitas questões financeiras, enfim, problemas econômicos. Mas é isso, teve muito dessa questão econômica que não, eh, enfim, ajudou a gente a sim. chegar onde a gente realmente queria, né. E a gente percebeu que é isso, vale muito a pena, vale muito mais, na verdade, você ter experiência do que você ter o diploma, infelizmente. É claro que a gente entende aqui que existem profissões, vai ter profissão que exige que você tenha diploma e profissões que não. Só que sempre vai contabilizar muito mais você ter experiência do que você ter diploma. Foi a minha geração, ela foi a geração que cresceu com o smartphone, cresceu com a internet, cresceu com a tecnologia e se viu na merda. Inclusive a própria tecnologia que a gente achava que tanto nos ajudaria, vai ser provavelmente o motivo pelas demissões futuras aí em massa, como por exemplo o lance da Sim, IA e inclusive eu estava tal, lendo né. aqui também, falando que a geração Z, que é a que vem após, né, elas cons Depois. eles enxergam os milênios ainda como cringe ou vergonhosos por causa disso, porque eles ficaram no meio termo, né, eles ficaram no parado. É uma geração que ficou distante tanto do fator, profissão em si, de que eu sou bem-sucedido, quanto do que o Z está vivendo hoje, que é uma galera que exige os seus direitos e que tem visto o mercado de trabalho de uma maneira mais voltada para si e para o seu próprio benefício, né. Então, realmente, milênios aí, desculpa gente, vocês estão na merda. A gente tá na merda e muito é por causa de vocês também que colocaram na nossa Eduardo, cabeça era que a pra gente você ia ser ser filha de baby bem-sucedido. boomer, filha. Pensa bem, melhor assim, tô pertinho de você. Se bem que a Aline eu acho ela meio baby É, boomer, já falei, né. Eu acho que ela tem os pensamentos então eu querendo ou não fui criada um vai pouquinho cagar. por uma baby boomer, Mas mas enfim. eu acho que é muito válido a gente estar conversando sobre tudo isso, porque eu acredito que tem muita gente passando por esse tipo de situação, sabe. Mas independe se você é da geração, X, millennial, Z, a baby boomer em si, eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe. Eu acho que a gente só tem que realmente ter um foco, entender aquilo que nos agrada, aquilo que nos faz feliz, e seguir carreira, e seguir nisso, né. Com o apoio da sua família, dos seus amigos ou não, mas que você tenha entendimento que você está fazendo aquilo que é melhor para você. Exato. E aqui eu quero dar umas dicas para vocês, né, que eu acho que se você tá procurando também por trampo e tal, que eu acho que seja legal. Eu sei que tem muitas Ó, dessas mas aí a gente tem que pensar que trampo, né, a palavra trampo é muito paulista, né, se tiver alguém do sul nos não, ouvindo. todo mundo já sabe que trampo é Ah, trabalho. Ah, sabe será sim. gente? Gente, hashtag trampo é trabalho. Pronto, agora pode continuar. Não, as pessoas sabem, pô. Enfim, Não, eu sei, eu tô te trazendo isso que eu acho que até dá até um tema aí para um próximo algum episódio, que é a linguagem dos estados no Brasil. Tem coisa que eu falo no Rio de Janeiro que é assustador, tem coisa que a gente fala que aqui para São Paulo é super de boa, a gente vai para o norte, nordeste é péssimo, e enfim, então a gente tem que de repente ter como é que eles falam? É um dicionário, né. Então trampo, para o paulista é trabalho. Bora lá. entendi. Sites e redes Tá. sociais de vagas voltado para vagas, e tudo mais, que é o vagas.com, a Cato, a Gup, o InfoJobs e o LinkedIn, que é uma rede social voltada aí para vagas e você conseguir se conectar com pessoas da área também, que eu acho que é super interessante. É muito louco, porque eu fiz o meu LinkedIn, há 1 ano e quase 2 anos atrás, passei por várias experiências legais, profissionais e nunca mais muni ele de informações. Então, gente, deixe o seu LinkedIn atualizado para que Atualiza. você consiga, a vaga dos seus sonhos, né. E para você que é Tem uma coisa jovem também que é boa do LinkedIn, que é você
quando você atualiza o LinkedIn colocando tudo ali né, as áreas que você já trabalhou, onde você já atuou, os trabalhos, tal, você consegue fazer o seu currículo através do LinkedIn, porque tem muita gente que tem Sim, dificuldade de fazer o de currículo. montar o currículo, Então se sim. voc o próprio, sistema ali dele, você preenche, faz como se você estivesse preenchendo o formulário, mas na verdade você está só colocando, cadastrando o seu currículo de forma online, e no final você consegue gerar o PDF, tá. Então fica a dica aí que pode te ajudar. Sim. E para você que é jovem, né, tem uma agência de recrutamento, a CIEE, Centro de Integração Empresa Escola. Ela é especializada em vagas de estágio e jovens aprendizes, mas também pode ter outras oportunidades. Então você que é jovem, acessa lá. Posso falar? Eu comecei pelo CIE, você sabia? Você lembra disso? Sério? Não. Foi, eu fiz jovem aprendiz aí no naquele shopping que vende carros, aí em Ah, Santo é André. verdade, verdade. Que legal aí, gente, tá Eu comecei vendo? pelo CIE. Funciona, funciona. Espera aí. Nossa, eu tô com um pigarro desgraçado que ele não existia até hoje. Isso tem que ir para o episódio, por favor. Gente, se você é trans e tem enfrentado dificuldades de encontrar emprego, existe um site maravilhoso que é o transemprego.com.br, que é o maior banco de vagas para pessoas trans do Brasil. Lá dentro você pode colocar qual que é a área de atuação, aonde você já tem experiência, onde você tem interesse em trabalhar, e ele filtra para você. E assim, gente, tem muita vaga Que bom, interessante, tem muita coisa legal. Você pode inclusive encontrar informações de cursos também. legal. Então pessoas trans, elas têm, eu sei que existe uma certa dificuldade mesmo para Sim, conseguir ser recrutado, e o Transemprego ele tem essa responsabilidade de ajudar as pessoas. Eu descobri o Transemprego quando eu fiz um documentário na faculdade sobre as pessoas trans e o mercado de trabalho, eu já fiz esse estudo lá em 2021, se eu não me engano, eu fiz essa, ou 2020, eu lembro que nossa, foi bem no começo da faculdade. E foi muito interessante, porque eu aprendi muito, e o Transempregos eu não conhecia, eu conheci através de uma das pessoas que eu entrevistei, que foi o Júlio. muito legal, Maravilhoso, o Júlio muito muito legal. inteligente, muito legal. Muito legal, vale muito a pena, gente. Você que está precisando aí de empregos, pega aí essas dicas. Mais dicas aqui, ó. Manter o seu currículo atualizado. Eu peguei esses dias atrás o currículo de uma amiga, que ela me mandou um currículo, ela tá precisando de emprego. Eu falei, me manda aqui seu currículo que eu vou te ajudar. Eu fui ler o currículo dela, né? Uma pessoa de meia idade, assim como eu, né? Que já trabalhou de um tudo, porque a gente teve filho novo, então a gente vai trabalhando. Eu sempre tive uma linha de raciocínio no meu trampo. Toda um trabalho sempre linkou com o outro. Ela não, ela trabalhou de um tudo e ela punha tudo isso no currículo dela. Eu falei: "Você quer trabalhar com o quê?". "Uai, te mandei meu currículo". Eu falei: "Mas ele não conversa". Então, assim, montem o seu currículo pensando onde você quer chegar. Porque se eu coloco lá que eu fiz faxina, eu, cuidei de criança e eu também, administrei empresa, mas eu também paguei conta, pode ser que isso vire uma confusão, né. Então, se você tem uma linha de raciocínio, mantenha esse seu currículo atualizado dentro dessa linha de raciocínio, pensando no objetivo que você quer alcançar lá na frente. Então prepare um currículo que destaque as suas habilidades e experiências relevantes para as vagas que você busca. Busque suas, pesquise também nas seções "Trabalhe conosco" nos sites das empresas. Toda empresa tem um linkzinho lá, "Trabalhe conosco". Então, muitas dessas empresas divulgam vagas diretamente em seus próprios sites, então fica ligado nisso também. Procure por recomendações, olha isso que legal. Pergunte a amigos e conhecidos se eles têm alguma recomendação para você, especialmente em áreas onde você tem experiência. Isso aqui é legal, porque quando você entra numa empresa, por indicação, você consegue uma vaga melhor. O que que você acha, Du? Foi assim que eu consegui trabalho aqui no Rio de É Janeiro, verdade? inclusive, né, foi por indicação. Indicação é a melhor fonte que você pode beber, É, é a melhor. Ela vale muito mais do que você conseguir uma vaga, enfim, achando em sites e tudo mais, eu acho que indicação é então a faça melhor amigos. coisa. Faça amigos.
Mas outras coisas também que você pode fazer é o teste vocacional que a gente já falou Sim, aqui, né, mais cedo. Fazer os testes vocacionais para você se encontrar na área, né. Isso aqui a gente está falando agora mais voltado para a faculdade, então para você saber certinho qual que é a área que você pode atuar, onde você pode estudar, você pode fazer o teste vocacional de forma online e já descobrir qual que é a área que você pode fazer. E também você pode pesquisar a grade curricular. Eu falei sobre a minha experiência, eu só fui fazer cinema porque eu estudei a grade curricular de cinema, e foi aí que eu entendi que seria a faculdade que eu mais ia gostar. Se eu tivesse feito isso com as outras faculdades, talvez eu teria diminuído é, aí na minha frustração é acadêmica, verdade. né. E uma outra coisa que é interessante, principalmente para os dias de hoje de internet, é você buscar por seguir criadores de conteúdo que tragam informações reais sobre a vida, né, e a área de atuação que você pretende seguir. Legal. Então, acho que é isso que é muito legal, Sim. você ir atrás. Então, eu que sou uma pessoa do cinema, né, do audiovisual, eu sigo bastante gente que mostra realmente ali a realidade, né, que falem o que real está acontecendo no mercado, quais são os pontos positivos, pontos negativos, quais são as dificuldades que ele tem encontrado, Principalmente para quem trabalha com projeto como você, né, que aí pega acaba o projeto, precisa de outro, então isso que é é bem bacana PJ. mesmo. É, Sim, exato, PJ como nós, exato. para nossa alegria. Gente, é isso. É Eu achei isso. maravilhoso e eu queria te dizer uma coisa, Eduarda, me Hum, disse me amor. disse amor. Você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, pode mandar para gente a sua opinião, sugestão, fala, comentário no e-mail medissepode@gmail.com. Tem também o Instagram do podcast, que é o @medissepode, TikTok, @medissepode, enfim, todas as redes sociais, Me Disse Pode. E as suas redes, Eduarda, como é que são? TikTok e Instagram, @duuuviana com 3 Us. E as suas, mamãe? Mamãe Paloma, no Instagram é @cenepaloma, TikTok é @palomavcn. Segue a gente lá, gente. Mais uma vez, muito bom estar aqui com você, Eduarda. Muito bom, gostei muito de falar a respeito das minhas frustrações. Como eu falei no primeiro episódio, eu queria que isso aqui fosse uma extensão da minha terapia e tem sido, tem me ajudado muito. Tem me ajudado real, tá, não tô falando isso aqui pra poder eu tô falando que aqui parece que vai floreando, as coisas vão se abrindo mais, porque eu tenho que fazer o quê? A gente vai fazendo o roteiro, a gente tem que pesquisar, aí a Sim, gente relembra da nossa história, então isso tem me ajudado sim, muito, inclusive a lembrar de coisas pra levar pra terapia. exatamente. E a gente vem fazendo os episódios a gente se emociona, não é isso, Eduarda? A gente vai. Esse episódio de hoje, por exemplo, que a gente tá falando sobre carreira, é um episódio que parece mais sério, é um tema que faz a gente refletir, não só para nos ajudar, mas para ajudar o outro. Isso é muito bom. Isso é bom. É isso. Tô muito feliz de estar aqui com você. Tô muito feliz de ter tido o retorno da galera. É um prazer, assim, que não tem palavras para dizer o quanto estou feliz. Ah, muito bom então. Então, gente, é isso. A gente fica aqui com o Me disse pode! Beijos!